Oiê, gratidão por estar aqui comigo. Você vai assistir um vídeo que eu espero que você goste muito. Antes disso, se inscreve aqui embaixo, dá um like. Beijos. Fala, Kika. Fala, Francisco. Deixa eu chamar, eu tô chamando gente aqui, que o pessoal hoje resolveu que não tá aqui, não. Não tem ninguém. A Não gente tem vai batendo ninguém. papo. Para mim tá ótimo, eu tô adorando. Eu descobri que, na verdade, eu adoro conversar. Acho que eu descobri Seja isso com quem agora. for. É, Né? Ó, tá entrando alguns Anderson, Matt Coach. A Luísa entrou agora, também vi. legal, então. Luísa é uma. O Fabinho, olha o Fabinho aí. Falar pra Ana que o Fabinho entrou, Fala para ela. tá? Deve estar cheio de saudade. A Luísa é uma colega minha lá do Pará. Legal. Adoro encher o saco dela. Deve estar me xingando aí. Deixa eu apagar aqui. Eu quero caçar um canto para colocar aqui. Tem que colocar em pé, né? Esse tem que colocar em pé, cara. Eu vou ter que inventar um. Deixa eu ver o que eu Eu estou consigo. usando o Instagram, e na verdade nem é muito que eu uso muito o Instagram. Eu gosto mais, eu sou da antiga, eu gosto mais do Facebook, o YouTube. O YouTube que é o ideal, né? Mas enfim, vamos começar a nossa conversa, sabe por quê? Porque esse negócio aqui deve uma hora. Aí, quando bater uma hora, ele vai derrubar a gente. Sim. Então, pessoal, quem está começando a chegar agora, quem está ouvindo a gente aqui, está assistindo a gente aqui, estamos eu e Francisco Miorim o Júnior conversando sobre home office, ergonomia, trabalho em home office. Então, vamos só para a gente recuperar a nossa última conversa, que foi muito legal, muito aprendizado, o pessoal que assistiu achou muito interessante. Começar pelo começo, né? Vamos falar um pouco sobre ergonomia. Me interessou muito a questão da ergonomia quando você fala da abrangência dele, né? Esse olhar hoje que a gente achava antes que tinha que era muito segurança do trabalho, ou uma coisa que a ergonomia vista mesmo muito no critério muito específico sobre que cadeira que eu tenho que usar, aquela coisa mais, vamos dizer, leiga, né? Quem não conhece. E eu acho legal quando você fala dessa abordagem um pouco maior, esse olhar sobre a mais total, né? Que a ergonomia, segundo sua visão, tem. Sim. Quando a gente fala em ergonomia, a gente tem que ter sempre o princípio, né? A adaptação do homem, do trabalho ao homem, né? Então, todo o espaço de adaptação, eu tenho que levar em consideração. Então, o que eu levo em consideração da adaptação do trabalho? Pode ser a parte física, que é a parte mais leiga, que você disse, que o pessoal conhece, que seria a parte de cadeira, alcance, movimentação, posicionamento dos comandos e tudo mais. A parte que está tendo agora um estudo, que é a parte mental, cognitiva, que é o pensar, é como que eu me relaciono com o trabalho, como é que eu condiciono o meu estresse, e a parte organizacional, como que é a organização do trabalho. Por exemplo, uma coisa bem simples. A minha empresa ela tem uma quantidade de regras claras para que acesso a todos. Então, essas regras claras também têm impacto na ergonomia. Então, a gente fala brincando que a ergonomia está no sapato, está na roupa, está no travesseiro. Quando eu fiz um curso de ergonomia, tinha um colega fazendo mestrado na ergonomia do travesseiro, né? Olha que interessante. Então, tá em tudo, né? Até o salário tem influência ergonômica no desenvolvimento da gente, do trabalho, certo? Então, na verdade, o que se relaciona ao trabalho, no tocante, inclusive, ao desempenho da pessoa no trabalho, mas também o que é tocante à própria pessoa estar, eu vou usar uma expressão que talvez não seja técnica, mas feliz trabalhando, é isso? Também tem a ver? Eu tenho que pensar na ergonomia cognitiva, você vai, queira ou não, você vai estar feliz, né? Mas o mais adequado é um trabalho com produtividade e segurança, né? Então, tem que ter um posto de trabalho que me dê segurança e capaz de me dar produtividade. Por exemplo, eu posso arranjar um posto de trabalho que seja uma cama. Vou estar deitado, só Certo. vou dormir, mas eu não vou produzir. Está confortável, mas eu não vou produzir. Posso estar muito feliz deitado, mas não vou dar conta de produzir.
Então, tem Ah, entendi. Então também tem esse outro, é uma coisa mais focada à produção, e aí a gente vai passar um pouquinho, eu quero continuar nessa linha aí, mas eu queria fazer uma entrada agora dessa coisa do home office, né? Você falou em produção, e aí o cara pensa, vou trabalhar em casa, né? Que a essa altura do campeonato, muita gente que já de 60 dias aí, quase 60 dias ou mais até em isolamento físico, né? A pessoa já percebeu que aquelas ilusões que tinha de trabalhar em home office, eu vou trabalhar menos, eu vou, você o que já não é tão porque você tem um cenário dramático, né? Que é toda a questão da pandemia, né? Que se fosse só trabalhar home office, com a possibilidade de você ter uma rotina que te possibilitasse as vantagens, entre aspas, os benefícios de estar em casa, que é tipo, eu posso dar uma saidinha, dar uma volta no quarteirão, que você não vai fazer, porque né, raramente você vai fazer, porque você tem toda essa pressão real, né, da questão da contaminação. Mas certamente, quando você vai para o home office, esses 60 dias, algumas coisas caíram por terra, algumas crenças que as pessoas tinham caíram por terra. Você consegue elencar quais são essas crenças que você acha que as pessoas tinham e que foram embora? Bom, vamos começar. Quando começou o Covid, né, essa pandemia, primeiro que a gente estava no mundo de Poliana, né? Tudo era bonito, não ia atingir aqui a gente. Então todo mundo, não, isso daí é coisa de chinês, daí começou a chegar. Hoje a gente já tem a perfeita noção que vai dar problema. Que está aqui do nosso lado, nós vamos ter problemas, vamos perder, né? Não vamos entrar em detalhes, que não é condizente aqui, não é o local, né? E o home office, muitas empresas, elas foram implantadas de imediato, por uma questão de você, agora, a partir de tal dia, todo mundo em home office. Então, não houve uma preparação. Quando a gente fala essa preparação, home office, nós temos um problema também, o seguinte, as empresas estavam preparadas, o método de trabalho das empresas era condizente com o home office, ou tinha aquele sistema de cobrir horário, o que você tem que estar de tal hora. Então, tem que ter uma mudança cultural. Você tem que ter, eu estou chamando, você tem que ter um código de etiqueta de home office. Mas você está falando que tem que ter um código de etiqueta de home office, por quê? Em casa? Em casa eu tenho que ter. Então, quem está trabalhando, quem está morando comigo, tem que saber que aquele é o meu local de trabalho, tem que respeitar o que eu estou fazendo, o momento que eu estou fazendo, eu estou dedicado àquilo. Muitas vezes, a gente se desgasta muito mais no home office que numa reunião presencial, por exemplo. Você vê a pessoa, você vê o corpo, no home office, às vezes você está em audioconferência. Numa audioconferência, o que você está fazendo? Você está escutando. E você tem que, pela voz, interpretar todos os sinais que não existem. Né? Você tem que imaginar o que a pessoa está pensando. Então, é um desgaste muito grande. É uma energia a mais que você gasta, né? Exatamente, você tem que interpretar o que a pessoa está fazendo. E quando a gente veio para o home office, não foi feito a situação dessa preparação. Foi feito a toque de caixa. O que aconteceu? As empresas perceberam o quê? Calma aí, o home office funciona. Tem empresas que estão conseguindo resultados bons. Tem empresas que estão tendo resultados maiores do que antes. E nesses resultados maiores, melhores, eles estão conseguindo ter resultados e lucro. Poxa, calma aí, eu estou tendo lucro. Por que eu tenho que ter um departamento? Por que eu tenho que ter um prédio? Por que eu tenho que ter quanto que custa manter um prédio? Eu vou pegar onde eu trabalho. Eu tenho que ter segurança, eu tenho que ter limpeza, eu tenho que ter cafezinho, eu tenho que ter ar-condicionado, eu tenho que ter uma instalação. Um posto de trabalho físico, né? Eu ter por mês, para que eu tenha uma cadeira e uma mesa, numa conta burra e rápida, eu acredito que custa de R$ 1.000 a R$ 2.000. Cada mesa e cadeira com todos os custos diretos e indiretos. Isso no final de um ano, num prédio de 1.000, vamos colocar aí, um prédio de 500 pessoas trabalhando. Né? Em 500 pessoas trabalhando, R$ 1.000, eu vou falar em 500 mil por mês. Vezes 12 meses, olha para onde
né? Então já é um valor representativo. Isso é uma grande corporação deve ter essa pensar mesmo, né? É um investimento altíssimo, né? Ou um custo altíssimo, claro, claro. Mas deixa eu te perguntar uma coisa, voltando para aquela linha lá, como eu te disse, né? Vamos um pouquinho para cá, vamos voltar para lá. Uma outra coisa que a gente também precisa pensar em home office, além dessa linha da questão da ergonomia cognitiva que você falou, né? Física e tudo mais, a gente tem que também fazer um olhar, porque hoje em dia no varejo, né? Como é que chama? No atacado, no varejo, nunca sei separar isso aí, a gente tem muita gente que migrou porque fazia uma atividade que era estar na rua. E de uma hora para outra ela foi obrigada a ficar dentro de casa e ela está reinventando a vida dela e ela tem que criar uma atividade. Tem muita gente fazendo comida, fazendo bolo, fazendo especialidade e trabalhando em casa, inclusive quem está na cozinha, né, tem uma questão aí de segurança, né? Uma pessoa que acredita que pegar sua cozinha do dia a dia. Eu sei que eu não quero te botar numa armadilha, não. Pelo amor de Deus, você responde na medida que você achar que é possível, tá? Mas eu estou falando porque eu sei que você também já trabalhou com e a gente, né? Você tem um pai que é engenheiro de segurança, tem esse conhecimento um pouco maior até. Mas claro que não precisa entrar muito. Mas assim, o que eu quero chamar a atenção assim. Que detalhe, que atenção uma pessoa que começa a ter uma atividade que vai demandar sua cozinha para fazer um almoço, uma coisa básica, começa a ter uma atividade muito grande, né, de fazer comida, fazer isso, ela provavelmente ela vai ter que ter algum cuidado de segurança, algum cuidado ergonômico. Você consegue fazer essa reflexão para a gente poder levar essa coisa até para outras pessoas pensarem? Você acha muito distante da realidade? Não, totalmente dentro da realidade. No Brasil, a gente tem empreendedorismo de necessidade, não de oportunidade. Então, qual que é a diferença? O empreendedor de necessidade é aquele cara que precisa pôr comida em casa e vai fazer qualquer coisa. E o de oportunidade, o que eu chamo de empreendedorismo de oportunidade? É aquele cara que vê uma sacada, tem uma inovação e percebe que aquela solução que ele tem vai gerar uma renda. E ele consegue. Então, no Brasil, nós temos muito este empreendedor de necessidade. Eu preciso pôr comida em casa. Então, o que eu consigo? Eu vou vender brigadeiro, vou fazer bolo, vou fazer alguma coisa. Quando a gente fala em comida, eu tenho muito receio que a higiene com a comida é muito complexa, é muito complicada. Você precisa ter alguns cuidados a mais que em casa, às vezes, a gente desleixa, vamos dizer assim. Não é que não tem, a gente deixa de lado, né? Então eu tenho que ter todos os EPIs, né, todos os equipamentos de proteção individual, um monte de coisa, para eu me proteger de um eventual acidente e não contaminar a comida que eu estou fazendo. Então, trabalhar com comida eu acho muito complexo. E tem muitas pessoas que acham, vou fazer uma quentinha, que a gente na televisão, vou fazer uma quentinha e vender. Eu tenho muito medo disso. Se alguém perguntar, o que você acha? Não a gente falar. Eu acho que a gente tinha que começar a ter um repensar, né, de várias coisas. Eu vou fazer uma cozinha. Será que o botijão de gás que eu estou utilizando, que é um de 13 quilos, normalmente a gente tem em casa, ele aguenta? Como ele aguenta, né? Que às vezes eu coloco, vou comprar um botijão maior. Só que tem um monte de boca lá e ele puxa mais, ele começa a suar, né? O botijão, quando ele começa a puxar muito, o meu botijão não está adequado. Então, é um botijão que não está adequado, eu vou perder eficiência no gás, os EPIs que não vão estar adequados. Então, assim, antes de fazer, procura alguém especializado, alguma entidade, não vou fazer propaganda de nenhuma, que te dê as orientações corretas e adequadas. E aí sim, eles vão dando todas essas adequações que deve ser, na minha sugestão, a melhor que tem. Tá? Maravilha. Ou seja, você está dizendo que para aquelas pessoas que fazem, como é que é empreendedorismo de necessidade, que tentem de alguma forma parar um pouquinho e fazer, nem que seja um microplanejamento, né? Uma forma de poder aproveitar o Google, aproveitar que tem um tempo aí em casa, né? Que hoje em dia a pessoa tem que ficar em casa. Então,
fazer uma pesquisa, porque eu estou falando de comida, até porque eu tenho uma amiga aqui, que é a Cris Preta, que está nesse caso aqui. Eu vi ela aqui, por isso que eu me falei, deixa eu perguntar para o Francisco para aproveitar e já dar uma dica. Ela está dizendo aqui, sim, tem luva, máscara para cozinhar, não sei o quê. Deixa eu aproveitar e até fazer um parênteses aqui. A Cláudia Juliane está aqui com a gente, entrou aqui o Luiz Cristiano Almeida está aqui com a gente, o Marco Mendonça está aqui com a gente, Tandara Pantoja está aqui com a gente, o Sensei Ueda está aqui com a gente, Vini Costa, Janaína Lúcia, entrou um monte de gente aqui. Legal. Tá aqui. Bom, a Ana, o Fabinho já estava aqui, né? A Luísa também entrou. O Anderson Ribeiro, oficial, está aqui com a gente também. Enfim, já falado isso, voltar um pouco, então, para a questão do home office da forma mais organizacional mesmo, que é a experiência que você está, inclusive, vivendo e aprendendo, né, nesse Construindo, momento. Construindo, beleza, melhor ainda, muito bom. Construindo. E o que você está construindo? Bom, nesse novo modelo, né, para mim está sendo... Eu tenho uma sorte, né, que durante muito tempo eu dei aula, então eu sempre tive meu cantinho que era reservado aqui na casa, eu sempre tive um canto de estudo que eu gostava. E eu peguei esse canto, né, que não é tão pequeno assim, e montei o escritório, que é o meu trabalho. Então eu tenho meus acessos, eu tratei de me preocupar em ter tudo pronto, para ter o home office com conforto, com ergonomia, preocupado com luminosidade. Vocês estão observando aqui que tem uma luz aqui ao lado. Se vocês tivessem... Quem estava na semana passada via que a luz estava atrás de mim, né? Eu já mudei a iluminação, então a gente vai aprendendo, vai adequando, né? Quando a gente fala em home office organizacional, tem algumas coisas que estão me chamando muita atenção. Eu li uma reportagem há pouco, que eles estão achando que em Nova York deverá mudar a cara da cidade devido ao home office, que muitas empresas estão experimentando, estão falando, não precisa daquele monte de prédio. Por exemplo, quando acabar essa etapa da pandemia, vamos por assim dizer, eu vou ter que colocar as pessoas para trabalhar. Quando eu colocar as pessoas para trabalharem, eles vão ter que estar distantes. Eu vou ter que estar 6 feet, né? 6 pés de distância, ou seja, 2 metros um posto de trabalho do outro. Então, hoje eu tenho, quem vai numa empresa vai ver que está 1 metro um do lado do outro, menos de 1 metro. E eu vou ter que aumentar a distância. O custo do posto de trabalho vai aumentar, que eu vou colocar menos gente para trabalhar. Antes eu estava indo para um escritório aberto, né, open office, onde todo mundo fica naquele salãozão. Como é que vai ser daqui para frente? É um questionamento que vai ter. Então, assim, o custo das empresas, eu acredito que elas vão repensar com muita força o home office. Nós vamos ter um novo mercado aí, a gente estava conversando mais cedo, né? No mercado de imobiliário vai ter algum tipo de impacto. Hoje é muito cedo para falar, a gente está... numa das nossas discussões, a gente falou que uma história para ser contada, né, para ser uma verdade histórica, talvez demora 10 anos. E hoje nós estamos vivendo. Então, assim, qual que é a história que a gente está vivendo? Eu não sei, a gente tem que agora sobreviver a esse evento para que consiga escrever o que foi que aconteceu. Né? Então, a gente vai entender daqui a 5, 10 anos o que isso está trazendo. Hoje a gente está fazendo o que acha correto. Então, estamos vivendo, vai ter mudança nas empresas. Fala. Não, é que me ocorreu de lembrar que tem muita pesquisa, né, material de pesquisa, que essa máxima do tentativa e erro, né? Por mais que a gente queira trabalhar com planejamento e queira trabalhar com fórmulas antecipadas e tudo mais, a tal da tentativa e erro é uma verdade absoluta em todas as fases, né, do desenvolvimento humano, industrial, comercial, profissional. Por mais que você consiga reduzir a quantidade de falhas nesse processo de tentativa e erro, ele é real, né? Então, quando a gente está formatando esse momento aí, é isso que você está falando, né? Quer dizer, você fez uma abordagem interessante, que é uma abordagem de custo, né? Que aí você pode falar da administração por custo. Então, se eu vou começar a administrar por custo, eu vou ver que perfil de empresa eu vou buscar a partir de uma diminuição de custo, ou como é que qual é ou também uma outra coisa para a gente refletir aí, até partindo da história que você está chamando, que você chama de ergonomia cognitiva.
que capital intelectual, que capital emocional, o que é que eu consigo oferecer de vantagem para o trabalhador, para o empregado, para o funcionário, que eu, empresa, garanta a ele que isso é valor para ele, pessoal. Né? Eu quero dizer o seguinte, olha só a viagem. Eu quero dizer o seguinte, eu dou para o cara vale refeição, eu dou vale transporte, eu vou dar também agora um adicional tempo para ele um valor onde eu hoje, assim, a empresa se compromete desse lado de cá a te dar paz para você cuidar, a gerenciar a tua vida. Eu vou te dar um curso, eu vou te dar um coaching, eu vou te dar um gerenciador de teu tempo, para você ter qualidade de vida, porque você tendo qualidade de vida, você me dá produção. Faz sentido isso que eu estou falando? Vou te pegar um exemplo. Eu conversei hoje com uma colega. Ela mora numa cidade chamada Sete Lagoas. Ela pega todo dia 2 horas de ônibus para ir para Belo Horizonte. 2 horas de ônibus, se não tiver trânsito, se não tiver acidente na cidade, se não tiver nada, para voltar. E ela agora está trabalhando em home office. Essas 2 horas para ir, 2 horas para voltar, são 4. Nossa. Então, ela fala, no final de semana eu tenho tempo de descansar. Que antes ela tinha que arrumar a casa, preparar o que não deu tempo de fazer durante a semana. Ela falou, esse final de semana eu cozinhei. A famosa jornada dupla da mulher, né? Que é um horror isso. Né? Exatamente. Ó, já me deram um toque aqui que a luz não tá boa, tá? Já vou tentar melhorar aqui, já. Né? Então, assim, mas é que a luz ali, deixa eu ver se eu consigo aprontar, mas eu tô atender, né? Vamos ver se eu consigo melhorar um pouquinho, tá? Então, Que você tá com uma luz. Atrás. Ela tá na lateral, na verdade. Não é essa não. Essa daqui sim. Mas deixa Não, quieto, vamos tocar o essa barco. aqui. Para mim tava tudo bem. Tá bom, tá bom. Eu comecei a colocar na frente. Mas tá bom. Então, assim, essa colega, ela falou, poxa, eu tô com direito a ficar em casa, eu tô com direito a ter tempo de cuidar da minha família. Eu antes saía de casa, sei lá, para trabalhar das 8, saía às 6 de casa. Saía às 6, trabalhava às 8, saía às 5, chegava às 7 da noite, passava 12 horas fora. Então, agora, com esse menor tempo, ela consegue ter qualidade de vida, ela tem direito ao final de semana. Né? Então, assim, o final de semana ganhou. Então, você tem direito a 4 horas, 6 horas a mais por dia, dependendo. Sim. Então, quando a gente fala nessa situação, você ganha em qualidade de vida. Eu vou citar o meu exemplo, né? Hoje eu estou a 750 quilômetros do meu posto de trabalho, tá? Então, assim, qual a diferença que eu estou tendo? Hoje eu tive reunião com o Brasil inteiro, pode-se dizer assim, que nós tivemos uma reunião que foi tratar de saúde mental, foi o Brasil inteiro, tinha pessoal de Brasília, São Paulo, Rio Grande do Sul, Minas, Espírito Santo, Rio de Janeiro, Brasília, Santa Catarina, Nordeste, então, o Brasil inteiro. Então a gente está conseguindo ter uma relação que foram umas ferramentas, não vou fazer propaganda, né, que tem várias. Claro. E, assim, eu acho que o home office é uma coisa que veio para ficar. O caminho que ele está trazendo, o caminho dos trabalhos, eu consigo hoje estar conversando contigo aqui, salvar esse trabalho e apresentar. Eu consigo fazer uma palestra, pego um colega que seja especialista no item A, que ele está lá no Rio Grande do Sul. Vamos fazer uma palestra para a instituição, chamo galera do Brasil inteiro e coloco 250 pessoas numa sala de aula online. E a gente consegue fazer isso. Então, eu acho que o home office, ele vai vir com muita força. As empresas que estão vendo, de um lado, qualidade de vida. Eu não vou... Ana Bianca, eu não vou ter mais o problema de espaço físico. Então, por exemplo, eu vou trabalhar em São Paulo. Vou trabalhar uma vez por semana em São Paulo. Preciso morar em São Paulo? Será que não compensa buscar uma melhor qualidade de vida para subir a serra? Eu quero morar aqui, quero morar no interior. Então a gente tem que pensar nessa situação. Eu consigo conviver mais. Antes eu perdia pelo menos 1 hora de trânsito para ir, 1 hora de trânsito para voltar. Dando tudo certo. Hoje, né? Então tu já tinha mais o tempo. Então eu acho que a gente vai
vai Não, caminhando. o que eu quero explorar com você, deixa eu só fazer um comentário aqui. O Marco Mendonça está dizendo o seguinte: será que o home office só esteja ocorrendo? Será que o home office só esteja correndo bem porque todos estão em home office? Essa é uma Não. pergunta para você responder, mas espera um pouquinho. A Cláudia Juliane também está dizendo o seguinte, que ela é corretora de seguros e está tendo todas as reuniões também, todas por vídeo. Então, é corroborando o que você está dizendo aí. Bom, volta à primeira pergunta, ele quer saber só por que todo mundo está de home office. O que Ele acha acontece? tá todo home office só está correndo bem porque está todo mundo em home office. Tem duas situações. A primeira situação é que o home office ele foi quase que uma imposição. Ou a empresa parava ou ela se adequava de alguma forma. O que eu tenho para fazer? Coloque isso aqui, vamos colocar todo mundo para trabalhar em casa e vamos ver o que a gente dá conta. Passados 60 dias, percebeu-se que 71%, números da instituição, 71% está mais feliz trabalhando em casa, produtividade está aumentando, em média, após a curva de aprendizado, o ganho de produtividade é de 30%, está demonstrado estatisticamente. Eu reduzo os custos de locação, de segurança, um monte de coisa. Eu acho que foi um atropelo que nós fizemos, devido à pandemia, mas é um atropelo que veio para ficar. Eu acho que se a gente vai ter... nós não teremos mais o antes da pandemia, que era todo mundo no escritório, todo mundo junto. Eu acredito que nós não teremos um segundo tempo que seja igual a esse que nós estamos, todo mundo em suas casas. Nós vamos ter alguma coisa intermediária entre essas duas situações. Tá? Então, É interessante você estar falando, porque é a diferença entre a construção e o achado, né? Ainda que houvesse planos aí, não só da sua instituição, como de outros, para ir aos poucos migrando para o home office, né? Que diz, inclusive, que o inglês não chama home office, né? Eles falam work from house, alguma coisa home, alguma coisa assim, né? Eles trabalham a partir de casa, né? Que é uma abordagem um pouco mais interessante, né? Você não é trabalho caseiro, é o trabalho a partir da sua casa, né? Eu sei que parece uma coisa chata, mas é uma abordagem um pouco diferente. Agora, eu digo que é um achado porque vem ao encontro da realidade, né? Então, a realidade bateu na cara de todo mundo e esse achado que muitos você já tinha me falado, alguns dentro dessa própria lugar que você trabalha já vinham falando em fazer isso, só que tinha todo um planejamento que a planejamento verdade teria 5 anos. Foi então feito na em 15 verdade dias. assim, assim, o que precisa, na verdade, é refletir sobre isso. Mas eu quero explorar um pouco mais o fato de o seguinte, a gente está se antecipando aqui, eu não vou fazer o papel de advogado da empresa, nem do diabo, mas assim, não deixa de ser, tem dois ganha-ganhas aí, mas claro que a empresa tenderá, vai ter um RH, vai ter um gestor de pessoas, vai ter um marketing, vai ter algum interno lá que vai falar isso, ou parecido com isso. Ele vai olhar e falar assim, essa pessoa que trabalhava 4 horas, ela viajava, por mais que ela dissesse para ela, não, eu vou aproveitar essas 2 horas, eu vou trabalhar, eu vou ler, eu vou usar esse tempo para aprimorar meu trabalho e tudo mais, não deixava de ser, entre aspas, um sofrimento emocional, porque ela estava num trânsito, indo de um lugar para o outro, ela não estava nem no trabalho dela, nem na família dela. E agora ela fica na família dela, e isso dá a ela um ganho emocional, que eu sei que é subjetivo, é uma questão aí para pensar nessa parte quando você for falar sobre a ergonomia, esqueci o nome, ergonomia, como é que chama? Ergonomia cognitiva, né? Que vai empoderar aí o poder de aprender mais, de elaborar melhor. Eu quero dizer assim, você vê isso com uma projeção de um ganho para o trabalhador, mas também um ganho para a empresa, que isso poderá amanhã levar a empresa a se criar no mercado alguma coisa que seja um voucher, o trabalho, ou você acha que isso é um caminho que é besteira, o trabalhador não vai caminhar por aí, que trabalhar em home office é um ganho para a empresa e ponto. E ponto. Qualquer Não vai empresa evoluir. séria,
Qualquer Você está empresa. entendendo? Eu acho que eu não sei se eu estou sendo meio confuso no meu raciocínio. Não, Me ajuda aí a pensar nisso. tá. Qualquer empresa séria vai pensar o seguinte: eu vou reduzir meus custos. Se eu reduzir meus Tá. custos, eu consigo custear uma conta de telefone, eu consigo custear uma internet, eu consigo custear um upgrade no equipamento da pessoa, É. e eu vou reduzir meus custos, vou diminuir a exposição ao risco. Quantos acidentes de carro acontecem de trânsito? A pessoa pode ser assaltada, pode bater o carro, Sim, pode ser atropelada. Se eu não tenho esse risco, eu já estou ganhando. Então, toda sim. essa situação de ganho, se a empresa é séria, ela vai pensar, poxa, eu vou colocar uma... Eu vou dar um voucher, né? Para custear isso daí. Que hoje eu estou custeando a minha internet e estou usando. Estou usando alguns equipamentos. A empresa ela está fornecendo já chips de celulares para alguns setores, né? Ah, Eu telefonei para um departamento, o cara, o que está acontecendo, né? Eu estou aqui trabalhando no norte de Minas. Estão acontecendo assim, assim, assim. E chegou uns chips aqui. Chip de quê? Chip de celular. Quantos? 20. Eu falei, legal. E quantos funcionários tem a independência? Tem 20. Ué, é um para cada, né, querida? Mas então não vai ter telefone fixo? Eu falei, ué, qual a dúvida? Para que eu preciso de telefone fixo? Entendeu? Eu não tenho essa necessidade mais do departamento, do local físico. Eu consigo fazer tudo de forma virtual. Dá para fazer, eu consigo. Hoje as ferramentas de produtividade disponibilizadas a gente consegue estar aqui. Eu estou trabalhando, que nem eu falei, a minha mesa de trabalho está a 750 km de mim. Todos os acessos, tudo que eu preciso ter acesso, eu tenho aqui. Para que eu fisicamente tenho que estar lá? Hoje eu resolvi problema do sul de Minas, do norte de Minas, de Espírito Santo, estando no litoral de São Paulo. Então, assim, sim. por que eu tenho que fazer essa movimentação física, esse deslocamento? Por que a empresa tem que custear todo esse trabalho? Então, a gente vai ter que analisar como que vai ser o novo forma de trabalho. Por que eu, para gerenciar uma equipe, eu tenho que estar fisicamente na equipe? Será que eu não tenho Sim, ferramenta de medição de produtividade, de sim. planejamento e produtividade? Então, são as situações que a gente vai ter que avaliar, verificar isso daí e sempre criando ferramentas, criando indicadores, indicativos para fazer o acompanhamento. E Deixa assim eu a te gente perguntar, consegue trabalhar. deixa eu te perguntar uma coisa. Eu estava conversando com uma entidade e a gente estava falando dos projetos que essa entidade estava fazendo, ligada a ir conversar com os trabalhadores e conversar com o seu cliente lá no local lá. Agora parou isso. E aí a gente refletindo sobre como é que a coisa vai acontecer no desenrolar da situação, né? Num cenário que se consiga minimamente tornar a vida transitável novamente, que as pessoas consigam transitar e tal, de uma forma muito complicada. E aí a gente chegou à conclusão que poderia se fazer. Você lembra quando tinha um negócio chamado Mutirão da Cidadania, que acontecia, que era o quê? Num lugar do Sesc, no lugar da ONU, não Sim, sei sim, sim. aonde, ia um monte de gente para lá e lá tinha todos os serviços. O que eu quero dizer? Que agora, talvez, que nem, né? Agora você vê, voltou, aí está voltando uma resolução antiga de entretenimento, que é o drive-in. Né? As pessoas vão para o cinema de carro, Sim, permanecem protegidas e, ao mesmo tempo, interagem de alguma forma, estão próximas. O que eu sim. quero dizer usando essas ideias de aproximação, mas de uma forma muito específica e pontual. Nesse caso lá, eu falei para a gente, a ideia era, um belo dia, faz-se uma ação onde se divulga os trabalhos, os serviços, se faz as reuniões, se mostra, se faz associação, se faz um atendimento, uma coisa muito forte durante um dia, 2 dias, tal. Passou aquilo, todo mundo retorna para sua casa, volta. Então, o que eu estou te dizendo há possibilidade, por exemplo, de manter locais físicos que se descontinuar alguns produtos em alguns lugares
porque vai perder a necessidade, mas se mantém alguns lugares onde neles vão se encontrar fisicamente ou as lideranças ou próprias equipes mesmo, para fazer atividades que mantenham, e aí a gente tem que pensar, que mantenham a cultura organizacional, ao contato físico de alguma forma como metáfora de reforçar as relações sinestésicas das pessoas, né? Que é tocar, falar, pô, você existe, não é uma cabeça numa tela, né? Entendeu? Porque a gente é ser humano, a gente tem toda essa necessidade, né? Eu estou te trazendo um cenário aí, porque você falou, a gente talvez não vá ser como é agora e talvez não também como era antes. Ou seja, na minha cabeça agora home office, todo mundo distante, usando a virtualidade, as tecnologias para ter o contato, mas também antigamente era o contato full time, né? Dentro do que você chamou de open office, todo mundo se vendo o tempo todo. Quem sabe um caminho onde você mantém alguns prédios, locais de acesso, de contato, as pessoas, os RHs, a gestão, as chefias, as lideranças, não sei quem, desenvolve um dia de contato, um dia de reunião física sobre não sei o quê, dia, sei lá, entendeu? Como forma de, além de fazer o trabalho olhando no olho, saber exatamente quem é quem, não ficar aquela coisa, porque, né? Porque tem piadas, inclusive, na internet hoje, de pessoas se reunindo ou no banheiro, né? Aquela coisa maluca lá, que você precisa olhar as pessoas, né? Né? Estou tentando criar com você aqui um cenário meio mais fantasioso, mas, enfim, a gente precisa fazer um brainstorm aí para poder imaginar o futuro. Estou só propondo aí, não sei como é que você vê isso, o que você já pensou sobre isso. Bom, a cultura organizacional é muito forte. Então, você precisa ter a continuidade da cultura organizacional. Então, essa migração vai ser natural que ela aconteça para um ambiente totalmente virtual. É uma característica, inclusive, das novas gerações pós-2000. A geração pós-2000 não sente a necessidade do contato físico. Nós ainda sentimos a necessidade de ter o contato físico, saber quem é que está do outro lado. Então, nós vamos ter essa migração Verdade. das pessoas. Tá? Então, as gerações, hoje você vê, tem gente que tem mais importância em brigar sei lá, no Facebook do que brigar ao vivo, que nunca brigou ao vivo, né? Então, a gente vai ter uma migração natural disso daí. Hoje, as empresas querem manter. Só que o manter a cultura organizacional, nós estamos num tempo de mudança. Como que eu vou manter uma cultura se eu tenho que mudar? Então, eu tenho que criar uma nova cultura. Eu não posso chegar pura e simplesmente falar, não, todo mundo vai continuar do jeito que era, você vai ter a tua filhinha ali, não vai ter nada disso. É tudo diferente. Hoje, você pega, por exemplo, um banco hoje, e tu pega um banco há 10 anos atrás. Há 10 anos atrás, todo mundo naquele monte de caixa, 3 horas de fila. Hoje você pega teu celular, tu faz tudo, 90% do que você precisa, você faz. Então você ganha muito tempo. A cultura está sendo mudada. Nós estamos passando por novos momentos. Então, essa necessidade de reunião, esta nossa geração necessita. Eu não sei como é que vai ser daqui para frente. Então, há uma tendência de diminuir essa quantidade de contato físico. As pessoas estão com mais contato virtual. Então, você consegue manter a cultura virtualmente. Você tem universidades corporativas que passam todos os valores da instituição. Tá? Isso aí, perfeito. Eu tô me ocorrendo que na verdade, essas gerações são as gerações da rave, né? Eu vi em algum lugar que a geração de internet, tecnicamente, aí não sei exatamente que autoridade que determinou isso, mas é o pessoal que nasceu a partir de 86. Quem nasceu a partir de 1986 para frente é tido como alguém de internet, de geração pura de internet. Isso é uma coisa para pensar. Eu falei das raves porque ali é esse povo, né? Tipo Lollapalooza, esses encontros culturais, artísticos, os caras fazem tudo pela internet, tarará, e aí num belo dia, 2, 3 dias lá, vão lá, full time, passam lá o dia, a noite toda lá, se fazendo esse olhar. O que eu quero dizer assim,
o que eu quero dizer é, por mais que, e você está certo nessa sua análise, por mais que essas gerações novas tenham perdido esse mesmo valor que a gente dá para o contato físico, elas continuam sendo seres humanos e uma das questões humanas é talvez ter o contato físico. Não sei se os psicólogos concordariam com a minha visão, talvez eu esteja equivocado e seja um olhar filtrado já pela minha realidade. Tudo bem. Deixa eu te passar, eu quero só continuar, mas eu quero só... A Cláudia Juliana está colocando outro assunto, que eu não sei como é que está a realidade para você. Ela está dizendo o seguinte: o problema é que os trabalhadores estão trabalhando em home office e recebendo 50% do salário e gastando muito em casa com materiais de escritório, deveria receber salário integral. Eu acho que isso... a Cristina está discordando, mas também sobre essas coisas físicas aí, né? Então, eu sei que isso aí é questão de remuneração, de contraprestação, de custo, eu acho que é uma coisa a ser ajustada, certamente. O que a gente está falando aqui não é justificar, sob o ponto de vista do ganho empresarial, em detrimento do trabalhador. Não é sobre isso que a gente está tratando. E claro que é preciso haver um ajuste aí, uma compensação, senão, Assim, é óbvio. O que a... Desculpa, foi a Cris? Não foi a Cris. Quem foi que falou que está A recebendo? Cláudia Juliane falou Cláudia. sobre Assim, contraprestação. existe alguns acordos, né? Cada caso é um caso, que algumas empresas, para se preservar perdendo, que iam perder renda, perder receita, eles fizeram isso daí. O que está demonstrando a prática é que as empresas conseguiram migrar, elas não perderam receita. Por exemplo, nós temos esse ano, nós vamos ter uma das maiores safras agrícolas do país. E está todo mundo confinado em casa. Então, assim, a gente está vendo que está acontecendo algumas mudanças. E o próprio mercado, ele vai ter. O problema é que nós, brasileiros, nós temos uma falta de mão de obra especializada e uma quantidade gigantesca de mão de obra com... Como é que se diz? Com baixa qualificação, né? Então, a gente tem que repensar algumas formas disso daí. Por exemplo, um colega meu, ele foi para a China há alguns anos e lá, qual que era o home office? Produção de injeção de plástico. Então, o cara tinha um injetor de plástico no fundo da casa dele. Trabalhava ele, esposa, filho, periquito, papagaio, todo mundo lá 24 horas, que era o home office deles. Era uma injetora de plástico É no quintal. uma fábrica, na verdade, é uma Sim, unidade produtora. Hã? era o home office deles. Então, mas o que ela está colocando aqui, na verdade, mas aí a gente trouxer para o Brasil essa realidade, ele vai dizer que isso é uma pequena empresa, uma microempresa, uma MEI, que produz faz parte da rede de produção de uma grande empresa. Em algum lugar vai essa produção Vai fazer dela, parte né? de uma cadeia produtiva. Então, mas o que a Cláudia está dizendo, que é uma coisa que eu tenho visto muito, porque foi permitido pela lei que a medida provisória, acho que 936, qualquer coisa assim, que a empresa, as empresas pudessem colocar o cara, afastar o cara não trabalha, ele fica em casa, ele recebe metade ou recebe uma parte só do que era para receber. Entendeu? O que ela está dizendo é que tem gente, a empresa pegou a pessoa, botou em casa, continua exigindo que ela trabalhe, paga metade. E aí, Cláudia, eu só posso dizer assim, tá errado, legal? né? Então, É legal? tá errado. Tem alguma coisa errada aí, porque a produção em casa, eu estou falando não de terceirizado, nós estamos falando de empregado, relação de emprego, contrato de trabalho, CLT, né? Uma pessoa que trabalha nessa história, que vai para casa, ela não, a lei não é, eu acho que a lei não funciona nesse sentido, né? Trabalhar em casa, e aí depende de acordos. É claro que a gente está vivendo e aí entra questões políticas aí, né? Não acho que não é o objeto da nossa conversa, mas aí entram questões políticas porque a gente tem uma abordagem completamente desfavorável ao trabalhador, né? Medidas provisórias aí que focaram aí em cima de uma pretensa contribuição aos empresários e que não funciona nem de um jeito nem de outro, ou seja, uma atrapalhada de políticas econômicas e políticas que
que prejudicam totalmente o trabalhador, isso já vem há 3, 4 anos se arrastando, eu não vou entrar nesse assunto aqui, vocês me perdoem, né? A Cristina está dizendo aqui, com relação à produção cultural aqui, que ela trabalha, ela é produtora cultural, né? E ela está dizendo que a virada cultural demora 8 meses para ficar pronta, tem muito corre. Não, eu não estou abordando nesse ponto de vista. O que eu estou dizendo, na verdade, é que quando você fica em casa, dentro de uma organização, e você vai passar o tempo todo lá, e nós estamos discutindo gerações de gerações 2000, geração alfa, beta, nem me lembro qual é a geração que está rolando agora, né? Milênio e tal, e que, na verdade, o que o Francisco está dizendo é que essas gerações elas estão muito mais adaptadas à vida virtual do que a necessidade de estar vendo fisicamente as pessoas. O que eu estou contrapondo ao que ele está dizendo e aí estou usando a questão artística aí, que são os encontros a partir dos festivais de música onde as pessoas vão. Então, essa cultura de as pessoas falam muito no Instagram, nos WhatsApp, TikTok, e lá por um determinado momento elas se encontram fisicamente. Eu posso falar isso de outro jeito. Qual é outro jeito? Eu posso falar que as pessoas combinam tudo na internet e depois vão se encontrar fisicamente num evento físico. É isso que eu estou querendo dizer, apenas isso. Mas, vamos pegar a tua adolescência, né? Mas não vou entrar em detalhes sórdidos. Pelo amor do Senhor. Você ia fazer um bailinho. O bailinho. Tá? Bailinho, ó. O que tu tinha que fazer? Tu tinha que chegar na casa de um, telefonar para outro, conversar, falar, sair, voltar. Hoje não. Hoje você vai chegar, faz tudo online e marca data tal, hora tal. Pronto. Então, toda essa parte anterior ao baile é tudo feito virtual. Isso. A Cris ela falou da 8 meses de produção artística. Para fazer um evento. Para fazer um evento. A virada cultural de São Paulo, né? E outros que ela trabalha. Ela trabalha em São Paulo. Perfeito. Quanto tempo desse daí ela consegue fazer sem ser presencial? Exatamente, essa é a reflexão, exatamente. Entendeu? E talvez precisa estar fisicamente lá para fechar o contrato, para fazer, entendeu? Eu acho que a gente não, inclusive isso dessa forma. Isso que você está falando para pessoas que trabalham, porque muita gente que está sentindo isso que está acontecendo, pessoal de hotelaria, pessoal de turismo, pessoal de evento, pessoal que precisa que o seu trabalho ele acontece quando é físico, quando é ao vivo. O cara pode passar uma grande parte em casa, mas em algum momento ele vai acontecer fisicamente. Ele só termina, só se aperfeiçoa acontecendo fisicamente, né? Então, presencial. Exatamente. Que, por exemplo, quando você estava falando dos bancos ali, né? Que antigamente o cara realizava o trabalho dele só quando ele ia no caixa e sacava o dinheiro. Hoje ele tem um smartphone que tem ali dizendo quanto ele tem de crédito que ele pode gastar. Então acabou essa questão, né? Acabou essa questão. Então, talvez aí é aquilo que você acabou de falar. Vem ao encontro de procurar uma ergonomia onde o modelo de negócio muda, né? Vai ter que mudar, porque os fatos, o chamado dado da realidade, é que não há como fazer um encontro físico mais da quantidade e da intensidade e extensidade que acontecia antes. E é isso, voltamos à história do home office, né? E aí, outro quando detalhe você. Que tem, a expectativa dessa doença são 24 meses, tá? Se não tiver nenhuma nova informação. O dado atual hoje. Agora, eu não vou falar o dado que eu li no Yahoo, depois que a gente tiver oportunidade, o site Yahoo me mostrou uma situação muito preocupante, que é quando que a pandemia vai começar a acabar no Brasil. Então, é longe. Sim. Então, assim, hoje, quem depende de trabalho presencial, vou pegar, é o garçom, a faxineira, essas pessoas, eles vão ter que precisar se reinventar por uma questão de sobrevivência. Nós vamos ter que criar... Hoje o desemprego no Brasil é 18%. Há 2 meses atrás era 12%. Aumentou em 6%. Então nós temos infindáveis problemas a verificar. Não vamos entrar em discussões políticas, né, que a gente tem
às vezes, visões antagônicas e não Não, mas o ou nosso foco é antagônicas ou ergonomia aqui. complementares, Sim, né? sim. Então, É, hoje precisa ter uma outra forma de ver o problema, né? Não sim, é só chegar. é que na verdade passa. Eu só quero te comentar aqui, a Bianca está falando o seguinte: no atual contexto, o trabalho em casa veio de forma abrupta, exigindo rápida adaptação da empresa e do funcionário, mas existem muitos pontos a serem ajustados: mobiliário, equipamento, reticências. Né? E aí eu diria, provavelmente não é o caso da Bianca, mas, por exemplo, no da Cláudia, a Juliane disse ali, e o da Cristina aqui, muitos respeitantes à remuneração da pessoa, né? Como é que a pessoa trabalha, como é que ela consegue, porque a pessoa trabalha porque precisa, né? Se a pessoa é funcionária, ela tem que ter os seus custos. Não é justo que a empresa retire os seus custos e jogue para cima do trabalhador, a não ser que lhe dê uma contraprestação para É o que eu isso, né? falei no voucher. Então, Eu acredito exatamente, é que o uma que você falou do empresa VAR. séria vai fazer um voucher. Então, a gente Né? tem que. Então, assim, isso aí tem a ver também com relação à questão dos eventos e tudo mais, um ajuste de formato de negócio. As pessoas têm que começar a perceber que o que era evento antes só físico, o evento virtual também passe a ter o valor. As lives que a gente está vendo saindo a 3x4, aí eu estou fazendo um monte de live aí, estou vendo um monte de live acontecer. As lives ligadas à música, expressão artística, teatro, né? Em algum momento, isso vai ter que dar lucro, tem que dar dinheiro, porque é uma Sim. forma dos profissionais ser, né? Então, quer dizer, de alguma forma, a gente, por exemplo, vê hoje. Hoje aqui eu tinha lá, vou até falar, Festival de Cinema Francês. Festival de Cinema Francês. Eu entrei lá, aí curioso, cliquei. Aí quando clicou, me jogou numa empresa que projeta o filme, tipo Netflix, tipo sei lá quem, entendeu? E aí fala assim, ó, você vai ver de graça, mas já deixa, se inscreve aqui, você vai ter 30 dias para você ver de graça. Claro que ele está dizendo para que a assinatura reversa, né? Que é muito comum hoje. Você assina, dá o seu cartão de crédito, dá aquelas informações todas. Se daqui a 30 dias você preferir continuar Esquecer. usando, você continua usando. Se não, você vai lá e fala que não. Aí você olha lá, daqui a 30 dias e fala assim, quanto que é? Ah, é R$ 9, é R$ 15. Ah, eu vou continuar. E já cai direto no seu cartão de crédito, você não vai nem olhar mesmo, né? O que longe dos olhos, longe do bolso, né? Então é É o que isso. Deixa eu só te falar uma coisa. Eu quero te é devolver a uma palavra palavra. que eu escutei, shop streaming. Shopstream. Então. É. Eu quero te devolver a palavra lembrando o seguinte: de 19h52, a gente tem cerca de 8 minutos para continuar nossa conversa, aquela velha pressão básica que a gente tem que ficar atento. Né? Mas seguindo a conversa aí, isso, né? Então, eu quero tentar falar, eu sei que eu te deixei numa roubada aqui, que é a história da ergonomia cognitiva, que é muito, muito sofisticada e muito interessante. O problema, quando a gente fala em ergonomia cognitiva, a gente não tem o suporte social. Às vezes as pessoas estão morando longe da família, a pressão do trabalho, ele não tem como sair de casa para poder despressurizar, ele não tem a cultura de fazer uma meditação. Então, assim, a ergonomia cognitiva a gente vê a pressão do trabalho. Mas quando a pressão do trabalho é muito alta, ele se transforma em um transtorno mental. E nós deveremos ter um acentuado, como é que eu posso dizer assim? Um aumento dos problemas mentais, tipo depressão, é, ansiedade, toque, essas coisas. Então, essas pessoas, essa característica são as pessoas, elas precisam aprender a fazer uma alimentação correta, respeitar os horários, se respeitar como pessoa. Eu estou muito estressado, vai lá, tira uns 5 minutos, faz uma meditação. O que é a meditação? Meditação é dar uma relaxada, interiorizar, abaixar o estresse, abaixar, daí volta deu uns 5, 10 minutinhos, a meditação que eu chamo isso, não tem cunho religioso, eu tenho um cunho de internalizar uma situação para que eu consiga fazer aguentar a pressão. Então, Às o vezes, mindfulness, né? o mindfulness. Então, assim, são várias técnicas que você tem que ter. A gente não tem que chegar e falar, eu estou comendo pra caramba, eu estou estressado, eu vou comer, eu vou descarregar. Então, a gente tem que todo mundo ter a condição. Então, tem que fazer atividade física. Dá para fazer atividade física em casa? Dá para você fazer uma forma de você se orientar, né?
Então a gente precisa dar uma, a gente precisa aprender isso daí. Então quando a gente faz ergonomia cognitiva, como é que eu lido com estresse? Como é que eu lido com a minha carga de trabalho? Como é que eu lido, por exemplo, uma coisa que me estressa muito, que eu acredito todos, são interrupções. Então estou trabalhando em casa, daqui a pouco toca o celular. Estou trabalhando em casa, daqui a pouco toca o WhatsApp. Estou trabalhando aqui, daqui a pouco me chamam no Teams. Estou trabalhando, me chamam no outro aplicativo. Gente, eu não tenho continuidade do trabalho. Então, isso é Sim, uma carga de estresse. Então, a gente tem que, por exemplo, eu preciso fazer um trabalho mental esforçado, que eu tenho que fazer isso. Então, isso daí é difícil. Então, isso daí são fatores que dificultam a gente ter um trabalho saudável, né? Então, assim, só sim. uma coisa que eu lembrei em falar em saudável, né? Quando a gente fala em ergonomia, ergonomia são, a gente traduz do ergo, trabalho, e nomia, leis, né? Então, são as leis do trabalho. E para o grego, ele tem dois tipos de trabalho, o trabalho ponos e o trabalho ergos. O trabalho ergos é o trabalho criativo, né? E o trabalho ponos é o trabalho punitivo, é a punição. Então a gente Hum, sempre fala brincando, quando vai falar em ergonomia, que a gente busca o trabalho ergos e nunca o trabalho ponos, que é aquele trabalho desgastante, cansativo, exaustivo, chato, que eu chego em casa, não quero nem olhar para o cachorro, eu entro chutando o cachorro, brigando com Deus e o mundo. Então, a gente tem que buscar o trabalho ergonômico, onde a gente tem uma qualidade de vida, uma melhor condição de vida, onde a gente tenha prazer em fazer o trabalho, né? Então, muito bom. se o trabalho da gente com prazer, a gente não trabalha, a gente se diverte. Muito bom, não. Bacana. Essa é a abordagem para você saber se você está fazendo um trabalho que é legal, como é essa sensação que é subjetiva, né? Que vai te dizer, eu tenho um indicativo interno, né? Se você está fazendo um trabalho realmente que tem a ver com a tua criatividade dentro da tua leitura do que seja isso, subjetividade, ou se está sendo uma coisa que é uma arrastar de correntes, né? Deixa eu só falar para as pessoas, ó, pessoal, Oi. essa live, viu, Francisco, fica 24 horas, vai ficar 24, ficaria 24 horas no Instagram. Mas eu amanhã de manhã eu vou fazer com a Paola Miorim, que a gente fez aqui um nepotismo só no Instagram, aqui é só família minha, mentira, tem mais gente que eu já vou falar que sábado eu vou fazer uma live, acabei de receber uma confirmação, uma live mega especial, com um argentino que mora na Espanha, um cara chamado Sebastián Zunino Centena. Ele é um treinador, ele é um esportista, e nós vamos falar sobre. Ele é um professor, trabalha num colégio lá perto de Barcelona. É um negócio muito legal. A gente vai conversar sobre como é que, dentro do esporte, lá na Espanha, vamos falar sobre o cenário da Espanha, vamos falar sábado às 11 da manhã. Tá? Mas amanhã eu tenho uma conversa 10h37 com a Paola Meurim sobre mindfulness, sobre a mentoria de pessoa, mentoria de coisa. E aí o que acontece? Essa live dura amanhã até essa hora. Então eu futuramente a gente vai dar um jeito de salvar essa live e colocar ela depois no YouTube. Então já fica sabendo disso aí, tá bom? Mas como você viu, né, a conversa aqui é fantástica. O Francisco conhece muito e a gente pode continuar essas conversas mais. Não sei, em algum momento mais para frente a gente volta a conversar um pouco mais sobre isso. Eu acho que o mais legal é saber que está acontecendo uma construção aqui que não é minha, que não é dele, né? Que na verdade é de todo mundo, porque o mundo está numa nova situação e a própria palavra nova significa que ninguém sabe, né? Senão não seria nova, né? É para você terminar. Pode mandar beijo, abraço, que você tem 30 segundos. Acabou. Aqui o WhatsApp me disseram que estão gostando, galera que está no WhatsApp, que fez curso de drone comigo. Eu gosto muito Que de drone, legal. quem sabe. Eu acho que é uma das grandes tecnologias que está vindo aí. Então, se quiser, um dia a gente bate papo sobre isso, acho muito interessante, eu gosto. E a gente, assim, nós estamos Claro. num novo mundo, né? Então a gente precisa se adequar. Então, o que está vindo eu não sei. Eu sei que vai mudar, e vai mudar muito. E daqui a 5 anos que a gente olhar para trás, a gente vai, poxa, a gente vivia assim, a gente saía todo dia de casa para trabalhar, que coisa besta, eu gastava energia, eu ia de carro, Bom, vamos batia. dar tchau que está acabando. Márcio, Tchau, tchau, beijo. tchau, tchau, Pessoal, tchau. obrigado.